Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Jornal Tele Brasil Notícias, o seu informativo semanal. E o Jornal Tele Brasil Notícias desta semana tem os seguintes destaques. Vamos falar do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi apresentado ao Presidente da República. Além desta informação, também estaremos falando do Programa Celular Seguro, que inclusive será ampliado para a recuperação de aparelhos de celulares. Vamos também destacar aí a questão do Parque Nacional. Sim, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhense, que é reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Todas essas informações e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Jornal Tele Brasil Notícias. Então vamos a esta edição. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da inteligência artificial. Porque aqui no Brasil, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi apresentado ao Presidente da República. Plano esse que envolve tecnologia de ponta em áreas como mudanças climáticas, que é muito importante, e também a transição energética. São as forças da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, evento que está de volta após 14 anos aqui no país. Inclusive, na própria abertura, foi apresentado ao Presidente da República o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que inclusive vai guiar as ações nas áreas nos próximos anos. Vamos observar. Foram mais de 200 encontros preparatórios entre dezembro de 2023 e maio deste ano, em todo o país, até chegar aqui. A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é um espaço de diálogo para refletir sobre o papel da ciência no país e seu rumo nos próximos anos. Tivemos 221 eventos realizados em todo o Brasil, sendo 14 conferências municipais, 27 estaduais e do Distrito Federal, 29 reuniões temáticas, e tivemos nada menos do que 157 conferências livres, e em todos esses eventos tiveram a participação de quase 100 mil pessoas. Com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido, serão debatidas durante 3 dias as políticas públicas que serão estratégicas para o Brasil nos próximos 10 anos. A inteligência artificial é um dos temas em destaque. A proposta do Plano Brasileiro de IA foi apresentado ao presidente Lula durante a cerimônia de abertura da conferência. Elaborado a pedido do presidente no início do ano, o texto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e trata do futuro da IA e as recomendações de novas políticas ligadas a essa tecnologia. Com um orçamento de 23 bilhões de reais, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial aborda diretrizes para pesquisa e desenvolvimento até a regulamentação de práticas que garantam a segurança e a privacidade dos cidadãos. Foram definidas 31 ações em diferentes áreas e com impacto a curto prazo, voltadas para resolver demandas urgentes na saúde, educação, meio ambiente, setor agrícola, indústria, comércio e serviços, desenvolvimento social e gestão do serviço público. Esse plano tem ousadia e ele é viável ao mesmo tempo. Ele é ousado e viável. E ele é factível, porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. O plano aprovado foi construído com a participação de mais de 300 pessoas. Entre os objetivos estão equipar o Brasil com infraestrutura tecnológica avançada com alta capacidade de processamento, incluindo um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis, e promover a liderança global do Brasil
em IA por meio do desenvolvimento tecnológico nacional e ações estratégicas de colaboração internacional. Vamos agora falar então do programa Celular Seguro, que é uma coisa importante porque ele será ampliado para recuperar aparelhos. Exatamente, programa esse, inclusive, o Celular Seguro, ultrapassou aí a média de 2 milhões de cadastros só aqui no país. Inclusive, é uma iniciativa do Ministério da Justiça que foi lançada no fim do ano passado e permite, inclusive, o bloqueio das linhas, dispositivos e aplicativos dos aparelhos furtados, ou mesmo aqueles que são roubados ou perdidos. E tivemos aí o anúncio desta novidade neste programa. Vamos observar. Essa expansão aí vai facilitar aí a recuperação de aparelhos roubados ou furtados, né? Isso será feito aí mediante a criação de um protocolo nacional aí de aparelhos celulares, né? Recuperação de celulares, né? Que vai permitir aí a cooperação e também a integração de dados, né? Dos estados em relação a esse tipo de crime, né? Serão utilizadas tecnologias, por exemplo, para facilitar, né? O rastreamento, né? O que é feito atualmente, Luciana, no Piauí, né, por lá, né, quando uma nova linha é habilitada, as empresas de telefonia informam, né, em qual local e aparelho, né, uma nova conta foi criada e caso haja um registro de furto ou roubo, né, o receptador, né, é informado via WhatsApp, intimado para comparecer a uma delegacia para prestar esclarecimentos, né. Caso não tenha nota fiscal, o telefone deverá ser entregue às autoridades e devolvidos aos seus verdadeiros donos, né. Para isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um grupo de trabalho que tem 90 dias para elaborar aí esse protocolo, né? Desde o lançamento no fim do ano passado, mais de 60 mil aparelhos, né, já foram bloqueados a partir do programa Celular Seguro. Vamos agora falar de saúde, porque há investimentos aí no programa Brasil Sorridente, que tem uma alta de 84,7%. Inclusive o governo federal investiu então neste programa, que é o programa Brasil Sorridente, em meio deste ano, 84% a mais do que o valor repassado de 2022. Mais equipes foram então assim credenciadas e novos centros de especialidade odontológicas foram implementados para esse atendimento. Vamos observar. O programa Brasil Sorridente recebeu este ano mais de 150 milhões de reais e o valor representa mais de 80% do repasse feito em 2022. A Política Nacional de Saúde Bucal foi incorporada à Lei Orgânica de Saúde no ano passado e o investimento no programa foi ampliado. Mais equipes foram credenciadas e novos centros de especialidades odontológicas foram implementados e modernizados. Atualmente, são cerca de 31 mil equipes de saúde bucal espalhadas pelo país. Entre os estados que receberam mais recursos estão Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Ceará e Maranhão. O Brasil Sorridente foi criado há 20 anos para garantir serviços de saúde bucal de forma gratuita pelo SUS para a população mais vulnerável e em regiões mais remotas do país. O programa oferece atendimento preventivo, tratamento especializado e recuperação dentária. Na última década, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa, Vanessa. E o secretário executivo do Ministério da Saúde ressaltou os números do Brasil Sorridente deste ano. Vamos ver. O programa Brasil Sorridente conta hoje com 31.775 equipes de saúde bucal, financiadas em 5.096 municípios do país. Contamos também, nesta mesma competência, com 1.197 centros de especialidades odontológicas distribuídos em 963 municípios. Há várias ações que foram realizadas ao longo do ano de 2023 e que continuam a ser executadas em 2024. Dentre elas, nós citamos o aumento expressivo dos valores de custeio e investimento, totalizando 136,87 milhões de recursos repassados fundo a fundo aos gestores locais. Isso representa um aumento de 126% em relação ao ano de 2022. Temos também mais de 83 mil próteses dentárias que foram entregues por meio de laboratórios regionais de próteses dentárias presentes em 3.287 municípios.
Hoje contamos com 4.008 laboratórios regionais de próteses dentárias em 3.963 municípios. Tivemos também um incremento de 7.708 novas equipes de saúde bucal credenciadas e que, de sobremaneira, contribuíram com a cobertura da saúde bucal na atenção primária à saúde no país. Vamos falar agora do congelamento do orçamento, que o governo federal congelou o orçamento para cumprir a meta fiscal. Exatamente, ele publicou então um decreto que detalha a distribuição dos bloqueios no orçamento no total de 15 bilhões de reais nas despesas de 2024, que inclusive foram congeladas. O objetivo é cumprir a meta de resultado fiscal definida para este ano, 2024. Vamos observar. A contenção afeta os órgãos federais de maneira geral. Os detalhes foram divulgados em edição extra do Diário Oficial da União no fim da noite de ontem. O decreto bloqueia 11,2 bilhões de reais em despesas nos ministérios e contingencia 3,8 bilhões. Os principais alvos do congelamento são as emendas parlamentares e os investimentos no PAC, principal programa de obras do governo. Entre os ministérios, os mais afetados foram saúde e cidades. Transportes e educação também foram atingidos. Os órgãos afetados terão até o dia 6 de agosto para fazer os ajustes e indicar as ações que serão bloqueadas. Essas despesas congeladas podem ser substituídas a qualquer momento. Em relação às emendas parlamentares, segundo o governo, a distribuição será feita de maneira igualitária entre as bancadas. Foram congelados ainda 9 bilhões de reais em despesas discricionárias da União, ou seja, as que não são obrigatórias. Essas contenções não atingem, por exemplo, os salários dos servidores, que são despesas obrigatórias para o governo. Vamos agora também falar de saúde, mas grávidas, fique atenta, porque devem ficar alertas para a doença do Oropouche. Uma variante, inclusive, do vírus Oropouche pode estar relacionada ao agravamento de casos da doença aqui no próprio país. O alerta principal no momento é para as grávidas, já que 6 casos de transmissão vertical das gestantes para o seu bebê estão em investigação. Vamos observar. O Ministério da Saúde acompanha casos de transmissão vertical do vírus Oropouche durante a gestação em Pernambuco, na Bahia e no Acre. Em 2 casos, houve morte fetal. Foi registrado um aborto espontâneo e 3 casos de anomalias congênitas, como a microcefalia. Testes identificaram a presença do vírus e de anticorpos em amostras dos fetos e bebês, o que indica uma possível relação entre a doença, perdas gestacionais e má formação. Que a gente pode dizer que é muito provável que esses casos de microcefalia estejam associados a Oropouche, né? Isso nunca foi descrito anteriormente, por isso que toda essa cautela. O Oropouche é conhecido desde a década de 1960 no Brasil. Desde então, casos isolados e surtos foram identificados no país, principalmente na região amazônica. A transmissão é feita principalmente por um mosquito conhecido como maruim. Este ano, uma variante do vírus mudou o cenário epidemiológico. O que se sabe é que existe uma nova variante, que é uma mistura, né, de 2 variantes do passado e que, em ensaios in vitro, dentro do laboratório, ela tem propriedades de maior infectividade. Não há tratamento específico ou vacina para o vírus Oropouche. A orientação é que as grávidas evitem áreas com muitos mosquitos e usem roupas que cubram a maior parte do corpo, além de repelentes. Se apresentarem sintomas da doença, como febre, dor no corpo, náusea e diarreia, devem procurar atendimento médico. Agora a gente está vendo uma nova variante do Oropouche que pode ter consequências importantes, não só para essa epidemia que está ocorrendo no Brasil, mas para futuras epidemias. Vamos agora falar então de apostas, porque as apostas aí terão limites de valor e tempo para se jogar. Então, a partir aí de 2025, os jogos e apostas online serão liberados aqui no Brasil. Inclusive, as plataformas, no entanto, terão de seguir regras definidas pelo próprio governo.
O objetivo principal é que haja controle sobre o valor e as apostas dos jogadores. E assim, evita-se que os jogadores se tornem um jogador compulsivo. Vamos observar. Este homem, que não quis ser identificado, descobriu o mundo das apostas ainda na adolescência. Aos poucos, as sessões de jogatina migraram do carteado para os cassinos online. E o isolamento da pandemia de Covid-19 piorou ainda mais a situação. Na pandemia, eu comecei primeiro ganhei muito, porque eu comecei a jogar um jogo muito mais caro. E ter ganhado muito é o que eu considero a pior coisa que aconteceu para mim. Porque eu perdi completamente a noção e o valor das coisas. As outras patologias de compulsão, elas de alguma maneira aparecem para quem está próximo, né? Para quem convive com a pessoa. Até trabalho, né? A pessoa começa a estender muito o horário de trabalho, todo mundo começa a notar, tem alguma coisa para além disso, né? Que já está se tornando um comportamento mais patológico. Com o uso do celular, como a gente já está, né, habituado a passar muito tempo diante da tela, com o celular na mão, olhando para aquilo, como que dá para saber, né? E muitas vezes o comportamento não muda, não se altera em nada. O Ministério da Fazenda vem publicando uma série de portarias para regulamentar as apostas online. Um dos objetivos é evitar que o jogo se torne um vício. Estão proibidas propagandas com influenciadores e celebridades apresentando as apostas como meio de enriquecer ou ter sucesso financeiro. Além disso, as operadoras deverão adotar medidas para evitar que o jogo se torne um vício. As empresas deverão monitorar os apostadores e emitir alertas em caso de comportamentos problemáticos. Será possível também estabelecer limite para tempo de jogo e também para os recursos apostados. A ideia da regulamentação é a gente impor ao nosso regulado, ou seja, às casas de aposta, aos agentes operadores de aposta, para que eles tenham a obrigação de conhecer o seu apostador e de monitorar o perfil desse apostador. O site do Ministério da Fazenda vai trazer uma lista das empresas autorizadas a oferecer apostas online. O endereço na internet de todas as operadoras legalizadas no Brasil vai terminar com a extensão bet.br. Muito bem, vamos falar de saúde, porque estamos aí no Agosto Dourado, que é o mês da campanha de incentivo à amamentação. Tivemos aí no dia 1º de agosto o Dia Mundial de Aleitamento Materno. E esta campanha é da OMS e da Unicef para incentivar o apoio à amamentação para as populações que são praticamente invisíveis, ou que têm pouco acesso, ou aquele acesso diminuído às desigualdades. Vamos observar com mais detalhes essa informação. Nasceu há poucas horas. É o primeiro filho de Vitória. A jovem de 18 anos conta como tem sido amamentar. Está sendo fácil, não sinto dor, ele pega direitinho. Eu não pretendo parar nem tão cedo. Pretendo ficar dando mamar até um ano, assim, um ano e pouco. Agosto começa com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, campanha da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O tema deste ano é Fechando a Lacuna, apoio à amamentação para todas. A maioria, mais de 80%, sai em aleitamento exclusivo, tem uma facilidade e tem um apoio nas maternidades para sair amamentando. A gente tem que pensar agora, esse mês de agosto, a gente está pensando nesses outros % que não saem amamentando. O que aconteceu? O que foi o fator? A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses e de forma continuada até 2 anos ou mais. Além do vínculo, as crianças ficam mais protegidas contra infecções respiratórias e diarreias, por exemplo. A amamentação ajuda também na formação e desenvolvimento da região orofacial, auxilia o desenvolvimento da linguagem e reduz o risco de doenças como obesidade e diabetes. Os benefícios da amamentação prolongada vão além da saúde do bebê. Amamentar pode reduzir o risco de doenças para a mãe, como diabetes e problemas cardiovasculares, câncer de ovário e mama. Giovana não amamentou a primeira filha, hoje com 4 anos. Ela espera que com o recém-chegado Levi seja diferente. O primeiro dia, na verdade, foi difícil, porque para aquele estímulo, né? Mas estou tendo todo o suporte aqui da equipe da maternidade que está me ajudando bastante.
E chegou no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico hoje fala dos shoppings, que podem inclusive instalar lojas similares na mesma área, desde que os contratos sejam respeitados. Shopping pode instalar lojas similares na mesma área, desde que contratos sejam respeitados, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que um shopping no Rio de Janeiro não agiu de forma irregular ao permitir a instalação de um restaurante de culinária japonesa em frente a outro já existente. O primeiro restaurante e o shopping assinaram um contrato de locação que previa a exclusividade na exploração da culinária japonesa por 5 anos. Passados 12 anos do fim do acordo inicial, a administração do shopping autorizou a instalação de outro restaurante do mesmo segmento, o que fez o primeiro restaurante entrar com uma ação na justiça para barrar a abertura do concorrente ou rescindir o contrato. O juízo de primeiro grau determinou, entre outras coisas, a rescisão do contrato de locação, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou violação à organização do comércio e determinou o pagamento de indenização. No STJ, o relator do recurso do shopping, ministro Vilas Boas Cueva, observou que a alteração do planejamento do centro comercial não violou a boa-fé objetiva e que, na relação entre lojistas e o shopping center, devem prevalecer as condições pactuadas nos contratos de locação, salvo se houver desvantagem excessiva para os locatários. Dessa forma, a terceira turma entendeu que a instalação de lojas do mesmo ramo em um shopping center não configura necessariamente atividade predatória ou ofensiva à organização do comércio no local, desde que não haja violação dos contratos firmados com os lojistas. Vamos agora falar então do afundamento em Maceió, porque a Braskem foi condenada a indenizar 9 vítimas do afundamento do solo lá em Maceió. Inclusive, é uma decisão da justiça holandesa. A Braskem ainda pode recorrer desta decisão. A decisão da justiça holandesa não determinou um valor específico a ser pago, mas estabeleceu que as partes cheguem a um acordo sobre a quantia a ser indenizada. A Braskem ainda pode recorrer da decisão. Segundo a reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional, a ação é individual, ajuizada por 9 pessoas, mas poderá servir de base para outros processos, como explicou o advogado das vítimas, Silvio Omena, na reportagem. Omena disse, abre aspas, a decisão da corte holandesa é uma grande conquista para as vítimas sem precedentes. Afinal, uma corte internacional reconheceu que a Braskem é sim responsável pelos danos sofridos pelas vítimas. É um lembrete para que todas as empresas multinacionais que atuam em território brasileiro venham a atuar de acordo com a legislação, sem causar qualquer prejuízo às vítimas. Fecha aspas. Segundo a reportagem da Rádio Nacional, as vítimas alegam que a Braskem e suas subsidiárias nos Países Baixos se beneficiaram dos lucros das atividades de mineração no Brasil. Desde 2019, mais de 60 mil pessoas tiveram que ser removidas de 5 bairros na capital alagoana por causa do afundamento do solo decorrente da mineração de salgema, usado na produção de produtos como bicarbonato de sódio e soda cáustica. A Braskem disse em nota que tomou conhecimento da decisão e que o tribunal holandês concluiu pela inexistência de conexão entre as subsidiárias da companhia naquele país e o evento em Alagoas. Também disse que já foram pagos valores superiores a 4 bilhões de reais em indenizações e que os 9 autores da ação já receberam uma proposta de compensação financeira. Vamos também falar de transição energética, que as plenárias destacam este assunto. Isso é uma das principais medidas que devem ser tomadas para diminuir a emissão de carbono na atmosfera e, inclusive, frear também o ritmo do aquecimento do planeta. E, para isso, é necessário garantir a transição energética, que é uma coisa essencial. Estamos abordando que o assunto, inclusive, foi um dos destaques da abertura das plenárias do Plano de Clima que aconteceu em Brasília. Uma das construções que vai trazer subsídios para a política climática brasileira até 2035. Vamos observar.
A busca por mais sustentabilidade e menos impacto ambiental tem tudo a ver com a forma como geramos a energia e caminhamos para uma transição energética. Uma das fontes alternativas mais promissoras vem do alto. E quando se trata de sol, o Brasil é privilegiado. Como nós podemos observar nesse exato momento, não falta sol. Nós não temos uma única nuvem no céu. Isso influencia muito. Então, a captação aqui é muito boa, o que faz com que o custo-benefício seja vantajoso, principalmente na região central do Brasil. Em Brasília foi instalada a primeira usina pública de energia solar. Inicialmente, ela vai atender 80 prédios do governo, gerando uma economia de pelo menos R$1 milhão por ano. Uma combinação mais que vantajosa: geração de energia, economia financeira e respeito ao meio ambiente. É uma forma também de você fazer com que a sociedade, de uma forma geral, entenda a importância da transição energética. Todo um trabalho de educação ambiental vem sendo feito a partir desse exemplo. Muitas escolas têm vindo aqui para conhecer o processo, outros estados, o pessoal da imprensa. Então isso tudo faz com que nós possamos multiplicar essa ideia e daqui a pouco está todo mundo um pouco mais envolvido com a questão ambiental. A transição energética foi um dos temas em destaque na abertura das plenárias do Plano Clima em Brasília. A partir desta semana, a população pode participar dos debates com entidades da sociedade civil, especialistas e governo. Existem problemas sérios de emissões de gás de efeito estufa, que são principalmente emitidos por alguns setores, por exemplo, a agropecuária, o setor da energia de combustíveis fósseis, e que precisam ser enfrentados. É necessário incentivos para que as energias renováveis possam ser amplamente utilizadas, e nesse sentido é importante que, ao se incentivar as energias eólicas, a energia solar, também se considere as salvaguardas socioambientais, no sentido de, ao mesmo tempo que está gerando uma energia renovável interessante, também possa estar ajudando na preservação dos biomas e na saúde das comunidades que estariam sendo afetadas. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E antes de encerrarmos, queremos agradecer a sua audiência aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. Nós vamos abordar ainda o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O destino brasileiro, então, tem esse reconhecimento pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Outras 7 áreas brasileiras possuem o título do Patrimônio Natural da Humanidade. Beleza excepcional distribuída em uma área de 155 mil hectares, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é uma das 8 áreas do Brasil que ostentam o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Esse título é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e a decisão foi anunciada em Nova Delhi, na Índia, durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Eles fizeram uma análise dos projetos, foram ao Maranhão e agora aqui em Nova Delhi estão nos apresentando o resultado. Agora o Lençóis Maranhenses não é mais só de Barreirinhas, do município de Santo Amaro, Primeira Cruz e Humberto de Campos. Agora os Lençóis Maranhenses é do mundo. Nós temos que cuidar ainda mais, com muita responsabilidade, preservando o meio ambiente, com sustentabilidade, para que a gente possa manter esse patrimônio bonito e preservado. Esse imenso campo de dunas intercaladas com lagoas de água doce, um ambiente moldado pelo vento e único no mundo, foi o que fez a região ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade. O processo de candidatura foi realizado pelo governo federal em parceria com o governo do Maranhão, os municípios de Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, além de comunidades que vivem na região. Sem dúvida nenhuma, isso vai nos proporcionar maior visibilidade mundial, isso vai nos proporcionar um atrativo turístico de maior força, de maior potência, e agora nós temos um incremento a mais para fazer com que mais brasileiros e mais turistas estrangeiros venham visitar o Maranhão, Barreirinha, Atins, o Rio Preguiça e os incontáveis e incomparáveis encantos dessa terra maravilhosa, além da culinária e da grande hospitalidade do povo maranhense.
E a beleza estonteante desse parque também guarda cerca de 133 espécies de plantas, 112 de aves e pelo menos 42 espécies de répteis. O relatório aprovado pelo comitê destacou o arcabouço legal e institucional que garante a proteção permanente do parque. O título de Patrimônio Mundial é dado a lugares cuja relevância natural ou cultural, segundo a Unesco, ultrapassa fronteiras nacionais e tem importância para toda a humanidade. E esse foi o Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E também quero agradecer aí toda a nossa equipe técnica que tem nos possibilitado trazer essas informações sempre na medida certa para você. Não esqueça de nos acompanhar através do YouTube ou Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, e temos também no Facebook uma página com notícias impressas, com leituras, inclusive para você também se manter bem informado, que é a Hora da Notícia. Mais uma vez, agradecemos a sua presença e audiência em nossos jornais. Até lá! Tele Brasil Notícias.